Chegamos para mais uma sexta-feira, gente. Sextou, Tagarelovers. E aí, vocês estão bons? Como é que vocês estão? Obrigado pelo carinho da audiência. Vocês que já estão com a gente sempre, obrigado. Vocês que estão chegando hoje, sejam super bem-vindos e bem-vindas. Olha, nem foi combinado, mas a gente veio de vermelhinho combinando pra lembrar de você do YouTube inscrever. Olha só, tudo é meticulosamente Calculado, sem querer, mas deu certo, né? Chapolin Colorado. É Se isso. inscreve, curte, dá o joinha, comenta, fala bem, fala mal, fala. O importante é hablar. É isso. Tamo aí pra ouvir tudo. E a gente tá nas redes sociais também, né? Em todas as redes sociais e nas plataformas de áudio. TikTok, Instagram, Spotify. Se você não tem paciência de assistir, escuta enquanto você faz uma faxina, lava uma louça. Treina. É isso aí, tudo em qualquer momento. É isso, toda semana a gente tá com um episódio novo, um episódio inédito pra você aqui. Então, seja sempre bem-vindo e aproveita pra poder compartilhar esse vídeo, porque hoje mais um papo muito incrível, muito E interessante. a gente tá com um mix de entrevistados, hein? Muitíssimos temas Vai bons. do 8 a 80. Você encontra política no Tagarelando, você encontra fofoca, você encontra jornalismo, você encontra Humor. influencers, você encontra humor. Então Cantor. tudo pra aqui, todos tá vendo? os gostos. Eu falei humorista? Tem também humoristas, enfim, tem pra todos os gostos. Então é só você conferir. Lembrando que essa é a segunda temporada do Tagarelando, né? Então a gente sempre procura trazer as mais variadas pessoas Já aqui. passamos de 30 episódios, então tem gosto pra todo mundo, né? É isso aí. Mandar um abraço pro Paulo Nilman, é ele o Inclusive, responsável. se você está assistindo, pegue seu café, seu chá. É Na isso. canequinha do Paulo Nilman. Ele é o responsável por fazer as nossas canequinhas. Então, um abraço pro Paulo. Tá aqui o arroba, o Instagram dele, pra você poder encher. O Instagram e também o WhatsApp, tá? Pra você poder encher ali o WhatsApp dele de mensagens. Você faz as suas encomendas, canecas personalizadas, que eu adoro canecas, sou colecionador. Ele faz squeezes também, ele faz camisetas, bonés, enfim, tudo aquilo que você quiser é só pedir. Vai lá então e visita o Instagram dele e você vai perceber que ele é um apaixonado pelos Beatles. Eu sempre digo isso porque é o diferencial dele. Ele tem uma linha de produtos, essa linha só sobre os Beatles. Então vale muito a pena você que gosta, tá bom? Então, beleza. É isso aí. Bora conversar? Bora começar o programa Bora de hoje? fazer música? Vamos lá. Olha, o nosso convidado de hoje, nós temos dois convidados, mas o convidado que coloca a cara na frente das câmeras e que faz um trabalho magnífico e que tá bombando nas redes sociais é um fenômeno realmente, porque ele consegue transformar todos os sons, ou quase todos os sons, Tem um que ele não quase conseguiu ainda. todos os sons ele transforma em música. Eu já pensou isso aqui, ó? Ele Virar transforma em música? Você pensou em, sei lá, né? Vira música. Pá! Vira música. Tudum. Tudo vira música. Eu tô falando disso aqui. Põe, Eric, pra gente. Antes da gente apresentar o nosso convidado, eu tô falando disso aqui, ó. Põe. Hoje o desafio é fazer a música Todo mundo odeia o Chris. usando as vozes das pessoas que eu encontro na Avenida Paulista. Bora lá? O som é tu. O segundo som é um tss, tss. O terceiro som é um tss, tss. O quarto som é um pá, pá. O seu também vai ser o mesmo som dela, só que mais agudo. Pá, pá, pá. Pá. O som é tum, tum. O som é pau. Você vai repetir o mesmo som dela, só que mais agudo. Pau. Isso. O som é O som é pá. E agora veja como ficou o resultado da música. E não se esqueça de dar like, porque esse vídeo deu muito trabalho. Pois é, ele é um Muito artista, ele é muito bom. Você viu que ele falou, dá o like porque dá trabalho. E a gente quer saber exatamente como é que é essa produção, como é Vocês que veem um funciona. vídeo de 1 minuto, vocês não sabem o que tá por trás. Todo esse processo. E é por isso que hoje nós estamos recebendo ele aqui, que é fenômeno nas redes sociais, e ele não está sozinho, porque para isso dar certo, tem que ter uma amiga, uma assessora para poder cuidar da agenda, que agora tá lotada, e uma cinegrafista também, porque ela faz esse Você trabalho. mais do que ninguém sabe a importância do cinegrafista Pois também, então, né? sejam muito bem-vindos, Daniel e Thaísa! Muito Obrigado, bem-vindos ao... Tagarelando.
Gente, que legal ter vocês aqui. O trabalho de vocês é impressionante. É um trabalho realmente que chama muito a atenção e eu achei engraçado quando vocês fazem a abordagem para as pessoas e você pede para a pessoa reproduzir o som, muitas vezes a pessoa imita até o seu gestual, né? Sim, normalmente eu não entendo, mas sempre quando eu faço algum som pra pessoa, eu levanto minha mão, sei lá. E a pessoa vai junto. Sim. Como é que começou esse seu trabalho? Você vem de uma família de músicos, então não seria você o único a renegar essa veia artística, né? Assim, eu nasci num ambiente, num lar cristão, né? Eu sou cristão e, assim, não são todos os lares cristãos que têm um ambiente musical, mas eu nasci nesse contexto e nesse ambiente musical, né? Onde meus pais cantam, não de forma profissional, né? Mas eles cantam, meus irmãos cantam. Eu sou o mais novo de 3 irmãos. Então você imagina ali 5 pessoas numa casa, aquele contexto musical, todo mundo cantando, música o dia inteiro. E foi um ambiente muito, muito gostoso. E desde criança eu já sabia de uma coisa, que eu queria fazer alguma coisa relacionada à música quando eu crescesse. Eu falava para meus pais assim, pai, eu quero ser músico. E normalmente o pessoal sempre fala assim, mas música não dá dinheiro. Não sei se você já ouviu falar isso. Eu já ouvi muito como jornalista. Sim. Eu imagino. A gente escuta até hoje. Eu imagino, porque eu já ouvi mesmo falar, mas jornalista não dá dinheiro. Eu imagino o quanto falaram isso de jornalista? Várias vezes pra mim, antes de fazer faculdade. Nossa, se jornalista não dá dinheiro, imagina O quê? música. Mas eu já ouvi isso muitas vezes, às vezes ouço até hoje. Mas assim, a gente faz porque é óbvio que a gente precisa pagar conta, aquela coisa, mas quando a gente escolhe uma profissão, a gente escolhe primeiro pelo amor, né? Claro. Então, assim, se você levar em conta aquelas pessoas que disseram que música não dá dinheiro, você não teria saído do lugar, né? Você seria um cara que não seria realizado hoje, né? Sim. E nem tudo é por dinheiro. O dinheiro vem por consequência, né? Eu comecei como um hobby ali, né? Porque também eu não sabia se ia dar certo alguma coisa ou não. Na fase ali da minha infância, eu me considerava, né, quando eu era criança, na verdade eu era uma criança muito, muito animada, muito criativa, sabe? Muito autodidata. Então, por exemplo, edição de áudio, edição de vídeo, tudo isso que naquele momento eu não sabia que iria me ajudar no futuro para produzir esses vídeos, mas naquele momento me veio aquela vontade, aquele desejo de aprender coisas novas, né? Aquele desejo de sei lá, aprender algo que normalmente as pessoas daquela idade não aprenderiam, né? Não buscariam aprender aquilo. Isso com quantos anos? Sei lá, a partir dos 8, 9 anos. Era uma criança diferenciada já. Cresceu rápido, né? Exato. E também ali eu comecei a aprender instrumentos que eu gostava bastante, sabe? Olhava assim, nossa, parece que esse instrumento é bom interessante para se tocar, né? Por exemplo, piano. Piano é a minha paixão, até hoje, sabe? Falo que piano e violão são os meus 2 instrumentos preferidos. Você toca quantos? 2. Flauta também. Não, flauta é mais tipo, bem ruinzinho, sabe? Já entendeu, Modesto. né? Ele é modesto, né, Thaís? Assim, os instrumentos que eu domino mesmo é o piano e o violão. Os outros instrumentos eu dou uma arranhada ali no baixo, na guitarra, bem arranhado mesmo. Uhum. E vocês estão juntos há quanto tempo nesse trabalho, nessa parceria? Então, antes, você tá falando de mim, assim, que eu sou uma pessoa da frente das câmeras, mas é porque você não conhece a Thaísa. Não é pra falar da Thaís. Que é pra falar de tem todo que mundo, falar vai sim, falar dos tem- 2. A Thaísa também é do vídeo lá? Não, depois ela pode falar assim mais da história dela. É porque contigo ela trabalha nos Sim, bastidores, nos bastidores. né? Exato. Mas vamos lá, eu quero saber quem é a É Thaísa. influencer. Ela é até mais do que eu, mas depois É. ela pode contar isso daí. Ela mais tá com depois. vergonha. Falando de você. Vai, Thaísa, fala então. Habla. Habla. A gente quer saber Tagarela, vai. como começou essa parceria de vocês e um pouco do seu trabalho também. Como vocês se conheceram, vocês já... Isso. Tá. Meu Deus. Bom, eu sou uma profissional de tecnologia. Eu tenho 10 anos de mercado. Comecei como programadora. Fiz colégio técnico em informática. Depois entrei na Unicamp para fazer matemática aplicada. Enfim, uma pessoa full tecnologia, aparentemente, né? Mas eu sempre quis trabalhar com comunicação. Então, meu sonho era ou fazer jornalismo ou relações internacionais durante a minha adolescência. Eu me considerava uma pessoa muito de humanas e caí nas exatas. Não passo nem perto de exato. Então, eu fui parar na matemática, né? Uma pessoa queria Surreal. uma pessoa queria ser diplomata, sabe? Fazer relações internacionais, cair na matemática. É doido. Né? E aí eu entrei, então, no mercado como programadora.
Eu desenvolvia Android e iOS nativo, aplicativos, né? Android e iOS nativo na época. E aos poucos eu fui obtendo cargos de liderança. Então, nesses meus 10 anos, 7 deles mais ou menos é em cargo de head em ambientes corporativos, ocupando liderança e gestão de tecnologia mesmo. Fui head de educação. Eu trabalhei com o Thiago Nigro, o Primo Rico. Eu trabalhava lá no Grupo Primo. Que legal. No ano passado. Eu fui para Barueri. Olha que louco. Eu morava no interior de São Paulo. Aí que nossa história começa a se cruzar. Exato. Eu trabalhava lá como head numa empresa remota. Fazia 4 anos que eu trabalhava remoto de casa e tudo mais, numa empresa de tecnologia como head. Head é abaixo da diretoria, né? É um cargo abaixo da diretoria. E aí eu fui para Barueri porque o Thiago Nigro me viu apresentando o programa de tecnologia, um evento de tecnologia na empresa que eu trabalhava. E aí ele me convidou para ir no escritório do Grupo Primo. Só que eu não conhecia muito bem o Thiago. Eu era muito fã do Perini. Eu amo a comunicação do Perini. Esqueci de falar, em paralelo a isso, eu sou professora de comunicação há 5 anos. Oratória, sou palestrante profissional, enfim. Ela que é minha professora particular. Legal, você tá bem assessorado, hein? Exato. Eu ainda tô aprendendo, eu tô passo a passo. Eu fiz mais de 520 apresentações em 5 anos. Caramba! Mestre de cerimônia. Eu gosto muito de comunicação, fiz curso de locução de rádio, enfim, gosto muito de comunicação mesmo. E aí, eu fui então pro escritório do Grupo Primo para conhecer o Bruno Perini, que era o cara que, a comunicação do Perini pra mim é, fantástica. Só que quando eu fui lá, eu recebi o convite do Thiago Nigro para poder trabalhar no Grupo Primo. Foi questão de uns 2 dias eu tomei a decisão e mudei para Barueri. Fui morar no Alphaville, porque o Grupo Primo fica lá em Barueri. E aí, olha que loucura, onde que a nossa história, né? Encurtei para falar de como a gente se conheceu. Quando eu me mudei para Barueri, no começo de 2022... Acho que foi isso, né? Dezembro de 2021, começo de 2022. Sim. Eu me mudei para trabalhar no Grupo Primo, como head de educação e tecnologia. E eu era host do podcast oficial de tecnologia do Grupo Primo. O Primotech, que foi considerado o maior podcast de tecnologia do país. E aí, eu naquele ano, eu falei, nossa, eu quero voltar a fazer algumas coisas que eu não fazia. Como aula de canto. Fazia bastante tempo que eu não fazia aula de canto. E eu canto desde muito cedo também, na igreja e tudo mais. Quando eu fui fazer aula de canto, eu comecei a fazer aula com um professor chamado Renatinho Max. Ele era cantor de um grupo vocal chamado Raiz Coral, com o Sérgio Saad, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. E aí ele virou pra mim e falou assim, olha, eu só dou aula presencial para pessoas que moram no Alphaville, em Barueri, e para pessoas que têm alguma relação com comunicação ou com canto. Mas ele falou isso de uma forma, olha, talvez não dê pra eu te ajudar. Uhum. Aí eu virei pra ele e falei, então, eu sou professora de comunicação. E eu moro em Alphaville. E eu moro na família. Ou seja, tendo todos os critérios. Desculpa, você não vai me rejeitar. Foi muito legal. Aí eu fiz uma aula presencial com ele, que é na casa dele. Foi muito bacana. E eu tava super feliz. Nossa, tô voltando a fazer aula de canto faz tanto tempo e etc. Tal. Daí, acho que foi na segunda. Semana, né? Eu tava fazendo aula com ele há 1 semana. Aí ele lançou um workshop de canto e criação de conteúdo na casa dele. Com poucas pessoas, eu acho que eram 10 pessoas. 10 pessoas. Uhum. E aí eu falei assim, eu vou. Me inscrevi. Falei, já tô fazendo aula com ele, mas vou fazer esse workshop também. O workshop era um domingo inteiro. E aí, quando eu chego lá, nesse workshop, lá? Quem que tinha sido uma pessoa com um convidado especial do workshop? Nossa, que moral, hein? Eu não fazia ideia de quem ele era. Sim. Só que o Daniel é muito engraçado. Eu gosto muito de estudar linguagem corporal. Quando eu cheguei lá, o Daniel estava afundado no sofá de uma forma que parecia que ele não queria que ninguém visse ele. Que ele queria se esconder ali. Não, pra ele, se olhassem pra ele, ele queria sumir. Eu tava todo de branco nesse dia. Todo de branco. E o sofá era branco. Então, assim... Ele não sabia o que era sofá e o que era Daniel. Exato. Camuflado ali. Exatamente. E eu, beleza... Tudo bem, estamos participando aqui. E ela de preto, né? Ela tá toda de preto. É verdade. Aí, teve um momento no workshop em que o Renatinho falou assim, agora vocês vão vir aqui, cada um de vocês, cantar. Vocês vão fazer uma apresentação, eu vou dar o feedback em tempo real e vocês vão cantar de novo aplicando os feedbacks que eu der pra vocês. Aí, eu vou lá... Canto, super nervosa. Mas pensa assim, uma pessoa que palestra pra 5 mil, 10 mil pessoas, sem problema nenhum. Mas na hora de cantar, eu tava um pouco mais tímida, né? Fazia pouco tempo que você tinha voltado. Fazia pouco tempo que eu tinha voltado, eu não tava me sentindo tão à vontade. Aí eu cantei uma música, You Raise Me Up. Cantei a música.
Aí ele deu os feedbacks, ele queria que eu me soltasse um pouco mais, cantei de novo, fechou. Aí, essa pessoa tímida, chegou a vez dela. Essa pessoa se levanta, quer contar? Pode contar. Você tá contando da sua perspectiva agora. Depois ele conta no Depois a gente vê a versão dele pra ver se as duas batem. Essa pessoa se levanta, parece um outro ser humano. A pessoa vai na frente do microfone e canta de uma forma extraordinária. Fazendo melismas, extremamente afinado, uma voz... Se regenerou naquele sofá. Já parecia um leão. Cresceu. É de camaleão, como você disse, pra leão. A perspectiva dela. Aí essa pessoa, na hora que termina, o professor vira pra ele e fala assim, eu não tenho feedback pra dar pra você. Olha só. Todo mundo olha pra ele e fala, onde você tava mesmo, né? Tipo, Mas depois ele falou pra eu cantar de novo e ele me deu feedback sim, tá? Então... Que o feedback tá ótimo, tá excelente, não, era só pra não, confirmar. Não era o assim. feedback, ele cantou a música do Leonardo Gonçalves, a música Obrigado Leonardo Gonçalves, e o feedback do Renatinho Max foi, cara, tá muito igual o Leonardo Gonçalves. Eu acho que você deveria, talvez, fazer uns melismas um pouco mais seus. Cara, isso não é feedback ruim. Isso não é uma crítica, né? Não, mas foi sobre identidade, mas foi algo mais profundo. Por favor, Daniel. E aí, enfim, a gente cantou, e aí na hora que teve a pausa pro coffee, eu falei, nossa, eu vou falar pra esse menino, pô, parabéns. Teve uma hora que o Renatinho pediu pra que eu me apresentasse. E aí ele falou, não, conta por que você mora na Nova Vida. Eu falei, eu trabalho no Grupo Primo, né? Empresa do Primo Rico e tal. Aí ele já levantou a orelhinha já. Eu falei isso, porque ele gosta muito do Thiago, né? Mas enfim, aí depois a gente começou a conversar e a gente não parou mais. Que coisa legal, hein? Sim. Mas da minha perspectiva foi um pouco diferente. Como é que foi na sua Conta. perspectiva? Vamos agora na sua à perspectiva, versão você cantou de Daniel. assim, normalzinho e tal, foi isso? Não, nem foi isso, né? Mas foi interessante porque... Conta como você foi parar lá. Exato. dia. Primeiro, eu não morava em Barueri. Eu morava numa cidade chamada Engenheiro Coelho, que é interior de São Paulo. Não sei se você conhece. 160 quilômetros de Engenheiro distância. Coelho? Uhum. Eu conheço o interior, sou do interior e não conhecia essa cidade. Fica perto de onde? 1 hora de Campinas, perto de... Olha, região aqui então. É aquela cidade próxima. Paulínia. Sumaré, Cosmópolis. Por aí, naquela região ali. Paulínia, exato, fica perto de Paulínia Paulínia. é do lado ali de Campinas, grudado. Isso, fica tudo ali perto. Eu morava ali porque eu tinha ido pra lá pra começar a faculdade de música. Né? Queria fazer a faculdade de música, só que acabou que não seguiu muito à frente disso. Só que ali, no tempo onde eu estava também estudando, eu também estava produzindo vídeos. E foi bem nesse tempo de Engenheiro Coelho que as coisas começaram a dar muito certo para mim na internet. Onde antes eu não tinha nenhuma oportunidade, sabe? Eu fazia vídeo ali tentando conseguir oportunidades, mas nada aparecia. Era algo assim, bizarro. Fiquei tipo um ano e pouco tentando produzir vídeos e dava números, né? Mas não é só números. Você precisa de contato, você precisa de pessoas que acreditem em você. É um engajamento mesmo. E ali eu conheci novas pessoas, surgiu propostas de publicidade para mim. Então ali foi um momento muito bom. Então talvez num momento bem no alto, onde eu tinha feito algumas publicidades e tal, eu tinha conhecido o Renatinho pela internet, eu não conhecia ele pessoalmente. O Renatinho tem um canal no YouTube que fala sobre... Ele analisa cantores, né? Ele é um Ensina cantor técnica. e professor de canto, né? Uhum. Então ele curtiu meu trabalho pela internet, eu curti o trabalho dele, a gente se conhecia ele mutuamente só pela internet, eu nunca tinha visto ele pessoalmente. Eu vi que ele ia ter esse workshop de canto. E aí eu falei pra ele, nossa, será que tem alguma vaga? Eu tava, assim, interessado, né? E você morava no interior ainda? No interior, sozinho. Ali no interior, morando sozinho. E aí ele falou, pode vir, mas se você vir, nem vou cobrar nada, assim, de você. Aí ele foi muito gente boa comigo, sabe? Gente boa. Ele não é questão de ser gente boa, é porque o Daniel ia ajudar no workshop. O Daniel foi quem criou o arranjo, ele que deu várias dicas ali. Então, tipo, ele meio que ia, vem mais pra me ajudar, por que ele falou isso, entendeu? né? Por que ele falou isso? É porque eu já tinha uma bagagem musical já. Eu, além de músico, né, de tocar instrumentos, eu também faço arranjos vocais, faço várias coisas, né, dentro do contexto musical. Então ele já conhecia meu trabalho, eu participava de um grupo antes, chamado Grupo Versus, que é um grupo cristão também, e ali eu fiz, tem até um solo meu, depois se vocês quiserem ver no YouTube e tal. Legal. No Grupo Versus, onde eu fiz arranjos ali também. Nesse período foi muito bom, muito importante para mim, porque eu me desenvolvi ainda mais, né, musicalmente. E aí por isso que ele me conhecia, e aí ele gostava também desse meu trabalho. E aí ele falou para eu ir para lá
assim, sem pagar nada, porque eu já tinha esse conhecimento. Ele falou, você já sabe cantar, já tem um conhecimento de música, um conhecimento de harmonia, um conhecimento de partitura. Então, eu acho que se você vir cá é mais para agregar, né? Então, foi uma oportunidade muito boa. Melhor ainda porque eu conheci a Thaísa, né? Não foi à toa Que história bacana. todo esse rolê. E aí eu fui pra lá, só que eu tava meio assim, será que eu vou? Será que eu não vou? Eu acabei indo. E aí no meio do caminho eu tava meio desanimado, né? Sei lá, porque eu não conhecia ninguém dali. E eu sou uma pessoa muito mais introspectiva, assim, né? Mais tímida. A história do sofá comprova isso, né? Você tava escorregando pelo A minha sofá assim, né, Thaís? Não estava tão equivocada. É verdade. Sim. Então pra mim, um contexto onde não conhecia ninguém é um contexto mais assustador, né? Diferente dela, que pra ela gosta de contexto com pessoas, falar, né? Dialogar pra ela é muito mais fácil. Pra mim, não. Só que foi legal quando eu cheguei lá, porque eu tava um pouco tímido, e aí quando eu vi ela cantar, eu vi ela num momento de vulnerabilidade. Que no canto ela se sentia mais vulnerável. E pra mim, estar num contexto mais social ali, eu me sentia mais vulnerável. Só que no canto, eu me sentia muito mais seguro. Exato. Muito mais seguro, então o oposto. E aí quando eu vi ela, aí eu sentia assim, um pouco da insegurança dela e tal. E eu não sabia que ela se comunicava tão bem. Porque ali ela tinha passado um pouco mais de insegurança pra mim. E eu tinha passado insegurança ali no sofá, né? Não adianta, quando é dom. Tem uns que sabem falar, outros vai saber cantar. E como que foi a ideia de sair gravando vídeo? Como vocês chegaram nesse papo? Como é que foi? Então, ali a gente começou uma amizade. Né? Eu me mudei pra Barueri. Detalhe, assim. Normal. Mas até por conta das oportunidades, né? Muito próximo de São Paulo. Barueri é muito do lado de São Paulo. Sim. E aí até a gente conversou até com o Renatinho mesmo, né? Foi. Tipo, cara, como que é o mercado musical aqui? Como que o Daniel pode se desenvolver? Porque até falando em termos de publicidade, o Daniel morando a 160 quilômetros no interior, se qualquer coisa explodisse aqui, sabe, Ficaria um pouco só mais o deslocamento para que ele pudesse vir rapidamente, uma oportunidade que, tipo, até mesmo no balanço geral, né? Tipo, o Gustavo falou assim pra mim, Thaís, amanhã, a gente quer gravar amanhã, 9 horas da manhã, o Daniel tava em Minas. Eu falei assim, Jesus, toma conta. Ele tá em Minas. Tava em Minas. Você falou que eu não dormi de ontem pra hoje, mas eu não dormi de antes de ontem pra hoje. Gente, traz um Tipo assim, energético pra ele, 3 por dias que favor. ele não dorme. Caramba. Então, assim, justamente por conta de Barueri ser, assim, não só pelo Alphaville que tá ali, né? Mas porque tá muito próximo de São Paulo. Meia hora a gente tá em qualquer lugar, né? Quase qualquer lugar de São Paulo. Então, muitas oportunidades poderiam surgir com essa ideia, né? E aí o Daniel, então, decidiu vir pra Barueri pra Atualmente conseguir... vocês ainda moram em Barueri? Eu tô morando em São Paulo. Agora já... São Paulo capital mesmo, aqui pertinho. Mas E você? O Dani tá lá? Tá em Barueri ainda? Então, eu tô um pouco em Minas. Eu tô passando um tempo lá em Minas com os meus pais. tá com o pé calto lá. Exato. Mas Foi aqui um pouco residência lá. que tem aqui. Tem aqui. Mas aí você perguntou, né, sobre como começou isso. Eu acho que a história começa um pouco atrás, né? Como eu falei, eu sempre busquei inovar nos meus tipos de conteúdo. E uma coisa que eu percebi muito cedo, não sei se vocês também se já perceberam isso, é que a internet ela é muito cíclica. Por exemplo, uma coisa, ela pode estar dando muito certo hoje, mas amanhã ela pode não estar dando certo. Ou pode dar com você, mas não dá com você. Exato, a gente vê isso na música, por exemplo. Hoje tá um sucesso, um hit aí no sertanejo. Né? Tá um sucesso do balanço geral aí, do TikTok, versão do versão cantor aqui do... Sim. Mas aí amanhã talvez não esteja, Uhum. né? Mas a gente sabe que vai estar, né? Porque Eu espero que dê o views. Lucas é um hit, né? Eu espero que dê views pra que você não pense que só não deu views porque eu participei do vídeo. Não, que isso. Vai dar bom. Vai dar uma flopar, imagina? Nossa, não deu nada. Que coisa, gente. Então, a gente ainda vai postar aí, mas... Isso. Depois Vamos- a gente te conta. Mas aí, qual que foi o primeiro vídeo que viralizou de vocês dois juntos? Já. O primeiro. O primeiro vídeo já. O primeiro já bombou? É o primeiro... Então, mas eu acho que é legal Tá, o Daniel falar, tipo, porque assim, Ele só já ele contar tinha- pra você, porque ele teve essa ideia antes de me conhecer. A ideia de ir pra rua. Sim, tá. então... Só que tinha uma inviabilidade de fazer acontecer. Então, o meu primeiro tipo de vídeo foi um vídeo onde eu fazia beatbox. Não sei se vocês viram. Eu fazia beatbox, cantava ali e fazia alguns sons com a boca. Esse foi o meu primeiro tipo de vídeo. Deu muito certo ali no início. Só como eu falei, as coisas são cíclicas. Fui lá e depois de um tempo de produzir aquele tipo de vídeo, tipo, no meu quarto vídeo, eu tinha conseguido 1 milhão de visualizações. E aí foi aí que eu pensei, nossa, eu acho que esse é o caminho.
entendeu? Acho que ali eu consigo uma porta de oportunidades para mim. Só que aí, depois desse vídeo de 1 milhão, parece que quando chega no 1 milhão, aí foi lá e começou a cair a quantidade de engajamento. Mas eu pensei, nossa, eu preciso me reinventar. E eu já tinha algo no meu coração pulsando muito forte, né? De fazer música com objetos de casa. Cara, essa ideia é maravilhosa. E porque foi legal toda essa criação de ideias. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de explorar conteúdos novos de outras pessoas, né? Então eu pegava uma ideia de uma pessoa aqui, uma ideia de outra pessoa, uma ideia de outra, e tentava pensar, nossa, se eu juntasse tudo isso em numa nova ideia, o que surgiria? É tipo trabalho em grupo de escola, que cada um leva a sua parte e junta tudo no final e dá errado. No caso dele, deu certo. Deu super certo, né? Exato. E essa é a definição de criatividade, por exemplo. Nada é novo, né? A gente só reinventa coisas que já existem. Dá uma readaptada. Tem repertório, né? Quanto maior o seu repertório, quanto mais diferente ele for, mais você vai conseguir no seu nicho, no seu contexto, se inovar, né? Uhum. Exato. E eu sempre gostei de explorar várias áreas diferentes, né? Então, acho que por isso que eu me vinha ideias de uma forma muito fácil. Nossa, eu acho que se juntar isso, fazer tal coisa, pode dar certo. Né? E me veio a ideia de fazer objetos mais ou menos nessa linha. Já tinha algo na minha mente, algo de vídeos que eu já tinha visto, e aí eu peguei todas as ideias, juntei nesse formato de vídeo. E já no meu primeiro vídeo também, deu muito certo. De objetos. De objetos. Foi fazendo a música... Pode falar? Não? Pode. Foi a música do Harry Potter com objetos da cozinha. Então, mas eu, por dentro, eu sabia que, sei lá, tinha 80% de chance de dar certo. Foi a mesma coisa que aconteceu quando eu fiz o primeiro vídeo, que foi do Ben 10, que também viralizou, o do tipo de vídeo anterior, com beatbox e tal. Tá. Porque parece que você, quando você tá na internet, você entende alguns pontos que fazem com que as pessoas engajem no seu vídeo, fazem com que o vídeo dê certo, né? Eu comecei a descobrir isso ao decorrer do tempo ali na internet. Depois eu posso citar, né? Eu acho que as pessoas gostam muito de coisas que são curiosas, coisas que elas não estão muito habituadas, né? Por exemplo, a gente tá agora embarcando nesse mundo de internet, de podcast, de recortes, de TikTok. E às vezes a gente tem a impressão, nós, enquanto os apresentadores aqui, de que o papo foi super legal, foi super bacana, que tem muito pra crescer, muito pra engajar, pra subir, e não acontece. Sim. Outros momentos, recortes que a gente, assim, acha que são recortes comuns e bomba. Eu ainda não sei, né? A gente ainda não sabe não tem qual é uma a régua. métrica, se é que existe uma métrica da internet, né? Nesse caso, dizendo assim, de um conteúdo que a gente está oferecendo entrevistas, histórias. No seu caso, eu acho que é extremamente curioso o que você faz. Então, a pessoa começa a ver o seu vídeo abordando as pessoas e as pessoas... Vai ver outro, vai ver outro. ela quer saber o final daquilo. E são vídeos curtos, né? Um minutinho. Sim, 1 minuto. A pessoa fica vidrada naquilo. Eu acredito que seja isso. Porque assim, a gente trabalhou, né, recentemente, a gente fez uma gravação pro Balão Geral. Cara, eu fiquei extremamente ansioso pra saber o resultado. E eu acompanhei todo Você é uma pessoa ansiosa? um pouquinho. Nem um pouco. Eu fiquei extremamente ansioso pra saber o resultado. Então, eu acho que a pessoa que tá assistindo o teu vídeo, quando ela percebe o início do vídeo, que é você abordando as pessoas reproduzindo o som que você pede, elas querem saber, vai dar o que isso? Eu Exato. acho que é isso. Uma coisa que a gente conversava muito, assim, quando a gente se conheceu, porque eu também crio conteúdo pra internet, mas é um conteúdo mais educacional, né? Não é entretenimento, né? Eu falo principalmente de comunicação, como melhorar a sua habilidade de comunicação, oratória. E um pouco depois, foi um pouco antes, na verdade, de conhecer o Daniel, um vídeo meu tinha viralizado. Porque eu tava fazendo treinos de dicção, tava fazendo trava-línguas, vídeos de trava-língua. E aí um dos meus vídeos viralizou. Mas assim, o meu viralizar não é 18 milhões, meu viralizar foi tipo 3 milhões. Eu acho que foi isso, né? Bateu 2,5, 3 milhões. E trouxe uns 80 mil seguidores pra mim, assim, numa porrada só. Nossa. Foi bem legal. E aí, quando a gente se conheceu, a gente começou a falar sobre... E aí, o que você fez pra viralizar? E o outro, o que você fez, né? Como que funciona no seu nicho? Foi legal Como que essa funciona no conversa. meu? Foi uma das primeiras conversas que a gente teve. E a gente percebeu que tinham coisas que o Daniel fazia no vídeo dele que eu não fazia no meu. Mas tinham coisas que a gente fazia, que a gente percebia, como a questão da curiosidade, ou da pessoa tentar fazer. No meu caso, por exemplo, a pessoa ter que assistir várias vezes para tentar fazer o trava-língua e se enrolar, era algo que, nossa, dava super certo. Tinha um monte de comentário da pessoa falando assim, invoquei alguma coisa aqui, sabe? Tipo, nossa, acho que eu perdi minha língua, acho que eu travei minha língua, né? Então,
era uma coisa diferente. Do Daniel, o desafio não era pra quem tava do outro lado, o desafio era pra ele. E as pessoas, às vezes, assistiam mais de uma vez, né? E querendo ou não, o que a gente percebe é que os conteúdos que fazem com que as pessoas fiquem mais tempo na plataforma é o conteúdo que, pelo menos essas redes sociais, TikTok e Instagram, vai levar pra mais longe. Porque você conseguiu fazer com que alguém ficasse mais tempo na plataforma deles, né? Sim. Tem alguns... Eu não sei todas as respostas, né, de por que os vídeos dão certo. Mas eu vejo que tem alguns pontos que são interessantes, né? Por exemplo, a questão da música. Nós sempre tentamos buscar músicas que sejam músicas nostálgicas. Músicas que gerem algum tipo de emoção na pessoa. Todo mundo conhece mais, né? Exato. O Todo Mundo Odeia o Chris é um exemplo, né? Todo mundo tem uma memória do Todo Mundo Odeia o Chris. E não ia ser Todo Mundo Odeia o Chris, tá? Não ia ser? Depois a gente gravou pra outra música. Qual que ia ser? Como assim? São bastidores, né? Ia ser GTA, da música do GTA. Caraca! E de onde que veio a ideia do Todo Mundo Odeia o Chris? A gente pensou numa música de alguma coisa que fosse mais da infância das pessoas. Porque assim, o GTA ele tinha acabado de lançar e etc. Ele passou gerações. Mas a gente falou assim, se fosse alguma coisa um pouco mais... Vocês falar? Tipo, mais... sadio, né? Do que... Até por conta da história do GTA e tudo mais. Nada contra, né? Mas tipo, Todo Mundo Odeia o Chris, por exemplo, é uma série... de certa forma, até educativa, né? Tem uma mensagem positiva, uma mensagem boa, né? Até de superação e tudo mais. Então, a gente pensou muito também no que a gente estaria, de alguma forma, atrelando ali ao conteúdo, sabe? Se a gente pensar que nós somos influenciadores de alguma forma, né? Qual é a mensagem que a gente está querendo passar para as outras pessoas? Influencia, exatamente. Exato. Isso. E eu comecei a pensar muito nisso nesses últimos tempos, meses, assim... Por que eu tô fazendo isso, né? Ou qual a mensagem que eu quero passar para as pessoas que estão me assistindo? Será que é entretenimento por entretenimento? Ou eu quero passar uma mensagem muito mais profunda, mesmo que seja ali nas entrelinhas do entretenimento, né? O vídeo mais bombado tem quanto? 18 milhões. Temos eles aí? Temos ele aí. Agora fui eu que travei a língua, viu? Eu já quero uma consulta com a oratória dela, é maravilhosa. Ela é ótima, ela é Mente que só é de centavos, você vai ver travando mais vezes. Você já estabelece um network aqui já, ó. Não é? Vamos ver então o vídeo que deu 18 milhões? A gente põe no ar primeiro e depois você conta pra gente, explica... Os bastidores. Vou fazer o som e você vai ter que repetir, tá? O som é... Cara do O som é pam, pam. O som é tá, tá. O seu som é a. Seu som vai ser um pouco mais agudo, vai ser pá, pá. Seu som vai ser o som é agudo. Pá, pá. O som é pá, pá. O som é tss, tss. O primeiro som é tu, tu. O seu som é o som é tu, tu. E agora veja como ficou o resultado da música. Esse é maravilhoso. Maravilhoso. Batendo é ótimo. Maravilhoso, cara. Mas tem uns segredos aí também dos bastidores. Depois conte, que não quer saber. Lógico. Eu fico feliz ao mesmo tempo que eu vejo o resultado, mas eu fico triste também. Tá se acabando em rir. O que está acontecendo? O que tá por trás disso? Por onde começar, né? Assim, a gente já tinha toda a ideia planejada. Na verdade, quem deu a ideia foi a Thaísa. Eu tinha pensado ali na música do Subway Surfers. Ela falou, por que a gente não faz o metrô? Eu falei, genial. Beleza, vamos pra lá. Aí a gente foi pra lá pro metrô. Só que, como eu tinha comentado antes com você... o metrô é um lugar muito intimidador, né? Pra você ir ali e pedir pras pessoas, né? No metrô, a galera já tá de mau humor, aquela fila, aquela coisa, né? E assim, a gente já tem uma dificuldade, por exemplo, na rua, né? Porque a gente até tava falando, gente, não é que a gente julga as pessoas, mas a gente tem que ir olhando pra fisionomia, pra expressão da pessoa, pra saber se ela está mais amigável. Exato. Você entende de linguagem corporal, você sabe muito. A gente olha pra pessoa, por exemplo, às vezes a pessoa... Nossa, ela tá no telefone e tá com uma cara fechada. A gente não vai parar ela pra pedir pra ela fazer um som pro TikTok, sabe? Tipo, então a gente tenta analisar ali pra gente também não gerar um desconforto. Porque se uma pessoa fica desconfortável, por exemplo, no metrô, que era uma coisa que a gente tava falando. Se uma pessoa ficar desconfortável e a gente estiver no metrô, o que a gente vai? Pra onde a gente vai? Tá tudo fechado. Pro outro vagão só.
E se essa pessoa ficou desconfortável, a pessoa que tá do lado também não vai topar. Não vai. Entendeu? Aí gera uma E vai reação. gerar uma reação em climão. cadeia. Em cadeia. Agora, se uma pessoa aceitar... Aí, todo mundo quer. Aí todo mundo vai querer, né? Que foi o que aconteceu em um dos momentos lá. Sim, sim. Então, a gente tava numa situação tão desconfortável. A gente, tipo... O que a gente vai fazer agora? Não, é verdade. A gente até pediu ajuda ali pra umas pessoas. Mas teve gente que recusou? Sempre tem. Sempre. Essa do metrô teve muita gente que recusou. Uma grande maioria ali Ai, de pô, pessoas. chato. Bastante. Você vê, tem uma menina que pediu, ela fez e depois ela pediu pra gente excluir, falou que não queria mais, né? Ah, Não, é E verdade. vocês pedem autorização pra usar, né? Vocês Pede. gravam isso, né? Sim. Depois. É A pra pessoa gente não ter faz. problema. E aí vocês. Na E TV é vocês assim. conseguem arquivar isso? Ou chega uma hora que não tem mais como arquivar? Sei lá. A pessoa gravou com você, você pediu autorização, ela aceitou. E, sei lá, daqui um mês ela não quer mais. Você tem esse arquivo gravado ainda? Tá tudo guardado, tudo É. guardado. Alguns teras no Google Fotos. É verdade. Né? Dois Tem, teras. tem que ter esse suporte aí, né? mas fala dos bastidores que essa menina tava rachando o Gente, eu bico. quero saber, é É. verdade, vai. Conta como que a gente conseguiu os primeiros. Ah, Vocês pagaram pra pessoa? Sério? Não é não, não pagar. foi pagou. É porque assim, a gente fez uma troca ali, né? Era um ambulante vendendo doce, vendendo coisa assim, É, tá água, errado, por gente, exemplo. é errado isso. E a gente falou assim, o que a gente pode fazer? Ó, a gente vai comprar de você uma água. Você topa ajudar a gente? E aí a gente comprou. Só que o que aconteceu? Eu tenho que ser muito sincera. Eu não tenho o costume de andar de metrô. Eu andei 3 vezes de metrô na minha vida, assim. E aí, depois que a gente comprou, foram uns dois, 3 aí são ambulantes, né? Aí a gente Todo ouviu- mundo quis vir. Aí a gente ouviu a voz. É tipo, não compre de ambulante. Ambulantes dentro do metrô é algo errado. Entendi. Aí a gente olhou um pro outro. É, falou, nossa, ixi, agora. Aí a gente falou assim, não vamos mais fazer com essa estratégia. Ok, então. essa não. Mas deu certo, conseguiram lá. Deu certo os primeiros 3. É, mas foram 3. ambulante desde sempre foi proibido. Então, assim... É, a gente não Não é o sabia. maior mico do mundo. Ah, e vocês compraram água, é. né? Não foi nada aqui. Não, a gente comprou doce, água mesmo pra gente. A gente comeu, a gente tomou, a gente tava com sede. Só que a gente não sabia que era proibido fazer isso lá dentro, né? É. Mas beleza, a gente conseguiu as 3 vozes ali, depois a gente falou, tá, agora a gente vai ter que ter outra estratégia. Aí a gente foi andando de metrô em metrô, foi Os perrengue. descendo, entrando em outro lugar. Sim, exatamente. Só que, como eu falei, né, é muito difícil. A gente ficava revezando, como por exemplo, é muito estranho um homem do nada chegar pra uma mulher e pedir alguma coisa num local fechado, né? A pessoa já se sente intimidada. Eu falei, pra não gerar um desconforto, quando for mulher, vai Se lá aborda. você, entendeu? Pra tentar falar com a pessoa. Então a gente tentava fazer essas questões aí pra conseguir os sons, né? E esses do metrô, acho que teve que ser umas 13 pessoas, né? 14. É que o do Balanço Geral foram umas 5, 6 vozes. Ah, esse foi gente pra caramba. Mas dá do pra ver. Subway Surfers foi umas 16, Foi né? E sabe o que é interessante no metrô, né? A gente falou que as pessoas já estão ali estressadas porque tá demorando, porque Sim. tá atrasado para ir pro trabalho, aquela coisa toda. E no metrô é um lugar onde os passageiros são constantemente abordados, inclusive pelos ambulantes. Sim. Então, se você chega numa pessoa para fazer esse tipo de pedido, é muito provável que ela já reaja mal, porque ela tá tão acostumada a Sim. ter alguém ali para Já acha que falar. tá pedindo dinheiro, né? É. Então é isso, né? Acho que foi por isso que vocês sentiram esse constrangimento. Você vê na Avenida Paulista, eu imagino que tenha sido mais fácil, pelo menos pela experiência que eu pude ver. Nós recebemos lá meia dúzia de não. Mas foi muito simples e uma coisa legal. A estratégia de vocês é abordar geralmente pessoas mais novas, né? Sim. Porque quando você fala do TikTok, a galera já se abre mais pra isso, né? Exato. A pessoa tem mais familiaridade com a rede e a gente chegou a encontrar. Acho que foi no do Esporte Espetacular, né? Que a gente encontrou pessoas que são seguidores do Daniel. Então foi muito Olha que legal. legal. Muito E aí, mais fácil. essas pessoas foram trazendo outro. Não, peraí que eu tenho um amigo aqui, peraí. Não, você Cara, vai olha participar como assim, você tá sabe? bombado nas redes Foi sociais, muito você legal. encontrar seguidores assim na rua, E né? esse do Foi no Subway, Ibirapuera. esse do Foi em Subway, quanto tempo de edição? Quanto tempo? Eu não lembro assim de cabeça, né? Mais ou menos. assim. Tudo você fala desde É, do começo ao fim, da captação até... mais de 15, 20 horas aí, fácil. Acho que não deve ter um vídeo menos distribuído que em isso, uns tem? Sei 3, lá. 4 dias, né? Nossa, é muita Ou coisa. seja, gente, dá valor, porque dá trabalho. Dá trabalho pra like. caramba. Porque tem muita gente que, é o que a gente fala aqui, assiste, mas não segue, não curte, só assiste. Aí ri, ator, mostra pro amiguinho, mas não curte. É. Ô, gente, vai ajudar. Tem que dar uma ajudada, né? Uma E por que eu faço esses desafios assim tão difíceis, né, para as pessoas?
Porque eu sempre tive isso dentro do meu coração, né? De se eu quero conquistar alguma coisa, ou se eu quero crescer dentro de um contexto, eu preciso de um diferencial, preciso ser um diferencial. E quanto mais difícil for os desafios, pra mim eu acredito que mais certo pode dar o vídeo, né? Por isso que eu tento pensar assim em desafios mais difíceis. Até aí você fala, não, pensa uma coisa mais fácil. Uma coisa mais... Mais fácil não tem graça. Vamos ver o do Shrek? Vamos, rolou esse ali? aí você só precisa... Você só fez tinha... com itens de casa, Esse né? você só tinha uma cozinha e um E um sonho. Uma cozinha e um balduco. E um balduco, E nem te pagaram, né? Alô, Alô, balduco. Vamos ver, Eric. Esse é o E anterior lá, deu Shrek. muita visualização. Duvido fazer uma música do Shrek só com coisas da cozinha e sua voz. Eu nem falava. Olha, balduco ali, gente. E a Nike também, né? Agora curtam a música do Shrek só com coisas da cozinha e minha voz. Balduco lá atrás de novo. Ó. Gente, muito bom. Gotta make a move to a town that's right for me. Town to keep me moving, keep me grooving with some energy. Well, I talk about it, talk about it, talk about it, talk about it. Talk about it, talk about it, talk about it, moving. É muito bom. Tem uma curiosidade desse vídeo, vocês não sabem, mas essa música e esse áudio, essa criação, não foi uma das minhas, sei lá, meu 20º vídeo, ele foi meu primeiro vídeo. Isso ninguém sabe, eu acho. Só que foi publicado depois. Antes de eu começar a criar na internet, eu pensei já em fazer música com objetos da cozinha. E aí, não sei porquê, mas me veio essa música do Shrek. Aí você fez e não publicou na época. Não, eu fiz, publiquei, mas no meu Instagram ali e de uma outra forma, de um outro formato, sabe? Não era nem na vertical, era na horizontal, uma coisa bem feia ali o vídeo. Então isso aí foi uma reformulação do meu primeiro vídeo. Cara, que Do legal. meu primeiro vídeo com objetos, né? E é interessante que tudo tem som, né? Tudo. Tudo tem som. Tudo tem som. Você consegue extrair uma música de qualquer coisa, uma readaptação, uma releitura. Tudo tem som. Uma das coisas que eu acho assim, acho que, de novo, né, tem muitos motivos pelo qual um vídeo pode dar muito certo, como você falou, na questão da curiosidade e tudo mais. Mas eu, particularmente, no dia, por exemplo, que a gente se conheceu, que o professor foi lá e falou, o Daniel é um grande influenciador e etc e tal. Porque, lembrando, o workshop era de música e era um workshop de criação de conteúdo musical para a internet. Então, o que a gente fez? Ele pegou o Daniel como exemplo, né? O workshop era disso, O Daniel é o exemplo de quem faz isso muito bem. Aí eu entrei no perfil dele e eu lembro que eu olhei e o que mais me chamou a atenção é essa capacidade de conseguir criar arranjos. Então você pega uma música e de você conseguir pegar aquela música e entender quais outros sons você vai ter que criar para ter algum tipo de equivalência, só que ele não faz exatamente como a música. Ele precisa criar um novo arranjo. Um novo arranjo. Então assim, É o toque dele. é como se, assim, não é só a questão do trabalho, é a questão de que você precisa ter um conhecimento musical e uma percepção É um ouvido. vocal que não é pra qualquer pessoa. Talvez tem músicos formados, né? Até a gente conheceu o Wesley, né? Professor na Mackenzie e tudo mais. As pessoas que são músicos olham pra capacidade que o Daniel tem e ficam abobadas. Mas Isso você não Então, aprende em faculdade. Exato, sabe? Não é só uma questão de um vídeo curioso, de um desafio muito legal, de uma música nostálgica. É de uma capacidade desenvolvida ao longo uma de muitos técnica, anos. um talento, Exato. É extremamente aguçado de conseguir fazer um arranjo que você vai falar assim, é impossível esse som aqui se tornar o equivalente à caixa, equivalente a tal instrumento, sabe? Então, isso pra mim me chamou muita atenção. E eu acho legal que o Dani, ele ouve uma música e ele já consegue, na hora ali, identificar qual que é a nota que ele vai precisar. Instrumento. Qual o Aqui som, é né? baixo, Qual o aqui som? é- Equivalente. Qual é o som que você vai precisar, né? O que você vai... Eu acho isso muito legal. É um ouvido muito apurado. Muito treinado. Não é... Você tem alguma... Você estava me explicando que tem ouvido absoluto, tem um ouvido, né? Tem uns termos relativos. Sim. O seu tá em qual... É o relativo. É o relativo. Ouvido absoluto, você nasce com ele, ou você não nasce. Tá.
é uma anomalia, né? Entre aspas, assim, que a pessoa tem. Porque ela consegue, sem um instrumento, saber que nota é cada som. Entendeu? Ela não precisa de uma referência. Agora, o relativo, que é o seu... O relativo, não, ele é surreal. Não tem, não existe a categoria. um treinado, né? Um ouvido treinado. Esse é o da grande maioria das pessoas. Sim. Mas Nossa, tem eu acho pessoas muito que treinam mais, né? Por exemplo, como eu tive um contexto musical muito aprofundado, então eu treinei muito mais meu ouvido que talvez outras pessoas, né? Talvez até o entendimento teórico também sobre harmonia, sobre escalas, sobre acordes. Tudo isso daí, no final, ajuda eu a criar um arranjo. E ela falando, eu achei interessante assim, essa questão do arranjo, que eu lembrei que nem todas as músicas ou todos as ideias que eu tive, aquilo saiu do papel ou da edição. Vou contar um exemplo aqui. Eu tive uma ideia de fazer a música dos Piratas do Caribe com o ventilador, com os sons do ventilador. Ali, uma coisa bem estranha, né? E aí eu gravei todos os sons, beleza, fui lá, tal, comecei a editar. Primeiro eu edito o áudio, né? Comecei a editar o áudio, aí falei, não tá ficando legal isso. Aí eu tentei mudar ali, fazer uma outra adaptação, não tá ficando legal. Sabe quando você tem aquele sentimento? E aí tem as pessoas que me ajudam a falar se tá bom ou não, né? Hoje em dia a Thaísa faz isso pra mim, me ajuda nisso. Mas também tem os meus irmãos, que eles gostam de música, né? Eles apreciam música. Aí eu falei pro meu irmão, cara, o que você achou ali? Aí ele ouviu, assim, cara, então tá faltando alguma coisa. O que eu fiz? Eu excluí tudo. E aí eu comecei do zero. De novo. É mais fácil começar a pensar de novo do que ver o que tá faltando naquilo que já tá. Só que aí eu já tinha, gasto umas 3, 4 horas, assim, de edição e tal, de áudio. Mas só pra você ver que é um trabalho... não é só juntar as notas ali, juntar tudo e pronto. E nem sempre o que você pensa vai dar certo, às vezes. Exato, porque é tudo primeiro no campo da mente. Eu meio que visualizo a música, como é que vai ficar, né? Cada som, acho que esse som aqui de um barbante pode combinar com tal instrumento, né? Como, por exemplo, do Super Mario. Lá tem um som como se fosse de um violão, né? Tan, 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 tan. Não sei o que, parece um sintetizador, né? E aí, eu tive a ideia de pegar um elástico, aqueles elásticos de dinheiro, e eu lembrei que aquilo fazia algum som. Ah, é verdade. Quando você estica assim, faz assim, parece uma corda de alguma coisa. Eu lembro que quando eu era criança... Eu também. Eles faziam um violãozinho com isso. Você eu lembra? lembro, meu avô, meu avô, não sei por que ele usava aquilo no pulso dele. Você olhava pro braço dele, tinha 3, 4, 5 daquele. E eu gostava de brincar com aquilo, sabe? Ele era bilheteiro, então eu acho que ele usava aquilo pro trabalho e ele ficava, né? E eu me lembro de fazer isso. E é verdade, tem um som muito legal. Parece corda de violão. Isso, né? Parece corda de violão. Esse vídeo ele usa esse som, né? Exato. Então, os sons também não são de forma aleatória, né? Eu tento pensar assim em algo que combine e que faça sentido, né? Minimamente. Você compõe também? Você é compositor também? Tem essa aptidão para compor música? Eu já compus músicas, mas não é ainda algo que eu me desenvolvi tanto. Entendi. Assim. Mas Não é sua praia. Mas já tem a sua música já? Música sua? Já tem uma música minha, assim. Conta um refrãozinho, só um refrão. Um refrãozinho. Pra gente conhecer sua É uma voz. música cristã. Não tem problema, oxe. A gente adora. Tá bom, vou cantar o coro, né? Vai lá. Vê se você lembra, porque faz um tempo que eu não canto ela. Estou aqui, envia-me, Senhor, faz-me ouvir tua voz, que eu possa ser um instrumento em tuas mãos, faz de mim uma luz nessa escuridão. Arrasou. Eu vou fazer agora as minhas considerações. Cara, eu não tenho muito o que falar. Você é ótimo, cara. Você é muito bom. Eu quero ver a Thaísa cantando aquela cantando no workshop. Oi? Isso, boa. Eu sou dessas. Boa. Aqui é assim. A gente também desafia, eu não contei pra vocês? Ninguém avisou isso, não. Não, primeiro que eu não sabia nem que ia participar. Só pra saber, eu não ia nem participar. Eu ia ficar sentadinha ali fazendo Mas bastidores. falaram que foi muito bom, eu quero ouvir. É. Senhor. Ela Você faz tem segunda pra mim? Vai, uma nova dupla lançando Vai? aqui no Vamos lá, Tagarelando, gente. hein? Ai, Jesus. Thaísa e Daniel. Mas a voz dela... Então vai. Fiquem quero- preparados, hein? Então vamos lá. A cara dela. E depois eu vou fazer minhas considerações também. Jurado do ídolos aqui, né?
When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountain. Caramba! Meu Deus do Considerações finais, céu. não tenho. É. Gente. Gente, vocês Considerações são finais. Afinada. Não, considerações Básica finais, aqui. tchau. Considerações finais, tô envergonhado do que eu fiz no Balão Geral. Ô, gente, estamos falando aqui do Balão Geral, você que tá acompanhando, tagarelando. Nós gravamos com o Daniel, a Thaísa participou, ajudando muito, né? Porque ela é esse suporte. Nós contamos a história do Daniel. Inclusive, você pode acompanhar a reportagem no R7, aí nas plataformas digitais da Record. Contamos a história do Daniel e propomos a ele um desafio que seria fazer uma releitura da música do Balanço Geral. E aí eu trouxe o vídeo também, vou pedir pro Eric colocar pra você ver como é que foi. E o Daniel, ele aceitou o desafio e editou num tempo recorde, coitado. Ficou horas e horas sem dormir também, vamos ver. Hoje o desafio é especialmente pra Record, de refazer a música do Balanço Geral usando as vozes das pessoas da Avenida Paulista. Bora lá? O desafio ele é bem fácil, pra você repetir o som tum, um tum, tum, tum. O seu som vai ser diferente do dele, vai ser um pá, pá. O desafio é você repetir o som pá, pá. O som é pá. Eu sempre faço essa mãozinha. O som é tic, 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 tic. O seu som vai ser um tu. Tu. O seu som vai ser o mais fácil. O seu som vai ser um psh, psh. E agora veja como ficou o resultado da música. Eu vou que vou, eu tô legal. Na hora do almoço, põe no Balanço Geral. Eu tô que tô na melhor. Vem, 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 balançando na Record. Eu não sei se você quis ser educado, mas você disse que eu tenho Afinadinho. alguma aptidão. Eu, inclusive, pretendo começar uma aula de canto com você. Podemos conversar. Porque depois. você dá aula de canto, Sim. não dá? Mas eu recebi mensagens já pós-matéria falando assim, ainda bem que o Lucas é apresentador. Ah, porque não tem ninguém pra incentivar nesse país, já reparou? Ainda É bem. verdade, Só né? tem O hater. seu câmera. Não tem ninguém pra falar, o nossa, Gilberto, legal. né? Gilberto, né? Foi a esposa dele que falou isso pra Não mim. tem ninguém pra incentivar, né? Pra falar assim, nossa, Lucas, olha o esforço. Ninguém. O cara que canta falou que eu canto bem. Aí o Cotobelo falou que não. Ah, vá se lascar. Não, mas Ele te ama, você sabe. Não, o Lucas é afinado. você é Afinadinho. afinado, é afinado. Então agora eu fiquei com vontade de cantar. Porque eu adoro karaokê, por exemplo, né? Legal. Então eu quero arrebentar no karaokê agora. Eu quero fazer aula de canto. Vamos todo mundo no karaokê? Aê! Não, pô. Você vai dar aula de canto, eu vou fazer aula de oratória. Aí pronto, aí, tá vendo? É network esse podcast, gente. Fechou. Gente, muito legal ter vocês aqui no programa. Eu queria muito agradecer. Tem mais alguma coisa pra falar? Claro que tenho. O quê? Eu quero lançar mais um desafio. Ah, é verdade! Oxi, você é acha que eu vou embora sem mesmo. desafiar? Eu adoro desafiar. Não vai dar pra fazer agora, aqui, mas eu vou te dar um tempinho. Eu quero a vinheta do Tagarelando com sons. Põe aí, Eric, a vinheta do Tagarelando, consegue? aleatório. Dá Vamos pra ter? fazer. Vamos ter. Vamos ter? Então, Vamos usar sons de... De, você sabe que não fez barulho nenhum aí, né? tem que pegar uma colher, assim, alguma coisa. Ah, a unha dela. Tem um negócio aqui que eu... Desculpa, Eric, eu vou pegar o cenário rapidinho aqui, ó. Você Fez? botou no microfone antes, meu Ah, amor. gente, tá bom. Vai. É porque você tá... Faz sem tocar nele, eu acho que sai mais som. Olha que negócio cheiroso. Então vai ter a vinheta, vamos ter a vinheta? A releitura da vinheta? Vamos Eu ter, quero mas participar. agora eu vou ter mais de um dia, né? Agora você vai ter dias. Até esse programa ir pro ar. Isso, dias. Tipo amanhã. Tipo amanhã, tipo daqui a pouco, né? É, vai tipo pro, assim, vai vai pro ar assistir. hoje. É ao vivo, né? Vai pro ar hoje. Que eles... Inclusive, tá... Não é? Mas, gente, Tá sério. aceito, aceito, tá certo, né? Tá aceito o desafio. Aceito, É.
Depois, A Thaís só ri. Thaís é maravilhosa, gente. Adorei essa menina. Ela ri demais. depois do Cara, vídeo do gente. Balanço Geral, nenhum desafio agora é... É verdade, Foi vocês o seu colocaram maior a gente... desafio? Não, vocês colocaram... Em termos de tempo, De né? tempo. Vocês colocaram a gente numa berlinda. E eu já quero, Eu não tenho culpa disso, gente. Eu só sou repórter. eu já quero saber qual o próximo desafio, sem ser a vinheta. Qual que vocês estão mirabolando aí? Eu quero spoiler. Que eu sou dessa. Já tem? Não faz essa cara Gente, não, esse que eu sei que silêncio, tá- pelo amor de Deus. Uma pessoa tão barulhenta, ela Que fica isso, em a pessoa de silêncio. sons, esse silêncio. Então, assim, eu vou explicar como é que funciona. Promessa, mas É, não, só pra explicar. Como é que funciona, é. assim, nossas ideias. Eu escrevo tudo que eu penso, assim, dentro de um bloco de notas. A gente tem um repositóriozinho já com músicas e lugares. É, Tá. várias músicas de lugares ali. Só que, às vezes tem até ideias boas. Só que eu penso assim, acho que talvez tenha uma ideia que seja melhor do que essas que estão aqui. Então, as ideias, quando vem uma ideia boa, acontece já em pouco tempo, entendeu? Então, é muito raramente eu estar assim já pensando numa ideia, sabe? Quando eu já penso numa ideia, eu já tento fazer o mais rápido possível. Então, ali tem as ideias, os planos que eu escrevo, e aí eu vou tentando... como é que eu posso falar, né? Gente, aqui o Daniel, eu sou meio que tipo, não entendo isso de uma forma negativa. Se deixar o Daniel, vai embora com as ideias, entendeu? O Daniel tem umas ideias muito Viaja. mirabolantes, muito malucas, e eu sou a pessoa que fala, Traz ele pra Não. terra. vamos pôr na realidade. Tanto que... Querido, temos né? isso e é isso que dá pra fazer. É, tipo, é o nosso papel, não é? Não é nosso papel fazer isso? Exato, vocês vão longe. Teve uma ideia muito entendeu? mirabolante aqui. Teve, pulando de paraquedas. Você teve a ideia de fazer... Meu Deus! fazer Sabe uma música. ideia que eu já pensei? Nossa, ele tem umas ideias ótimas. Ele tem umas ideias muito legais. Ó, Não, mas... legal, impossível de Você fazer. é sem cinegrafista, Não, eu acho essa- que ela não vai pular de paraquedas. Não, eu Vai ser pensei com naquela GoPro. I Believe I Can Fly, entendeu? Mas de paraquedas. Seria uma boa ideia, genial. Seria genial. Tá vendo como eu sou importante? De necessária fato, seria pra- genial. Mas sabe o que eu pensei? Eu pensei numa ideia, só que aí eu precisaria da ajuda do Júnior, do Sandy Júnior, sabe? Sei. Eu ia fazer uma música, a música Vamos Pular, usando o som de um pula-pula. O que você achou dessa ideia? Eu achei ótima ideia. Alô, Júnior, você que nos acompanha. Não, ele tem várias ideias que a gente, pra gente viabilizar, a gente precisa de algumas coisas, né? Tem algumas, Nesse caso, assim... precisava do Júnior. Precisava do Júnior, essa, por exemplo. Aí tem outras que, tipo, são em locais específicos, dos quais a gente até tentou, né? A gente mandou mensagem pra assessoria de imprensa de alguns Ah, lugares. Tipo, verdade. no topo da Torre Eiffel. Ele Teve um local, a gente tentou no aeroporto, né? Dentro de um avião. É, dentro de um avião, a gente tentou falar com um piloto. Aí, ó, pra- linhas de... a gente falando com as companhias De aeronave. aéreas, a gente falou de um da Fórmula 1, então a gente iria na Fórmula 1 pra poder verdade, gravar. essa Então, ideia assim, da tem Fórmula 1. algumas ideias que pra viabilizar, elas são um pouco mais complexas, assim, né? Mas eu acho que vocês vão fazer sim. Em algum momento, certeza que vão. Mas o tema da vitória com carro de Fórmula 1 seria uma ideia muito boa, né? Seria Aquela ótimo. música... Patatá, sabe? Sei. Quando o Ayrton Senna ganhou. Sei. Brasil! É uma máquina, é uma usina de É, ideias esse exatamente. menino. É. Se deixar, vai longe. Quando eu fico... Nossa, no momento de viagem... Quando eu era criança até, só antes de fechar, que eu ficava fazendo? Eu ia pra minha cama, dormir, né, entre aspas, eu sentava e eu tinha... Ó pra você ver, criança doida, criativa. Eu criava um mundo dentro da minha cabeça, que eu ficava construindo toda noite. E eu sempre lembrava de cada coisa, sabe? Criando coisas dentro da minha mente. Então eu sempre tive essa questão criativa. Eu lembro que eu criei, quando eu era criança, um mundo onde tinha uns personagens, tipo, chamava Pilinésios. E era um mundo... Até que lá, coisa doida, né? Sei. Só contando assim. Você percebe que ele não dorme desde criança, né? Não é verdade? Desde criança ele não dorme. Adoramos o papo. Obrigado. Obrigado por terem Foi participado. pouco pra tanto barulho. Muito barulho. Pra verdade, pouco foi rápido. podcast, pra pouco programa. Temos que fazer 2 horas de podcast já já. Daniel, foi muito legal te conhecer. Legal demais você estar aqui. Thaísa, também, obrigado por ter vindo. Vocês realmente deram um show. Foi um papo muito gostoso mesmo. E não esquece do nosso desafio. Se o desafio rolar, vocês vão ver no fim desse episódio. Se não, Se não, é porque... Não. Mentira, vai, porque nós... vai sim. Não, vai dar certo. Desafio lançado, desafio cumprido. Em alguns dias vai sair. Mas Maravilha. eu que agradeço, assim, pela oportunidade, né, de estar aqui. A oportunidade também com a R7, né? Foi muito legal ali Foi minha top. participação. Ainda tenho que ver, ainda não Isso é vi. verdade, Não, mano. E pro pessoal também, que ainda não viu, depois A gente conferir vai lá. colocar o Acho que vai link estar lá no... É também. isso. Coloca já, fala aí como é que as pessoas te seguem nas redes. Olha, você consegue me encontrar no Instagram Daniel Ranon ou no TikTok Daniel_Ranon ali. São...
Non. Porque Não é Ramon, teve Non. uma certa emissora. Que pôs Ramon, imagino. Não, Foi? que falou ao Falou, vivo. Poxa vida, aí não dá. Foi nós? Não, claro que não. Não. Por Não favor. sei. Não. Acontece. Mas no final ela corrigiu, né? É. Ela olhou assim, Ranon. Não. Se puder deixar uma mensagem para as pessoas, Claro. acho que uma coisa que eu e o Daniel, a gente estava até conversando antes de tudo isso acontecer, é a questão de propósito, né? Eu sempre falo que a gente está nessa terra, tudo que a gente tem, tudo que a gente possui, tudo que a gente, né, visibilidade, dinheiro e tudo mais, a gente está. A gente não é, A gente não né? é nada. A gente veio do pó e é do pó que a gente vai voltar. Então, é super importante na nossa visão essa questão do entendimento de um propósito. Por que a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo? Essa é uma das principais coisas que eu e o Daniel a gente mais conversa, sabe? Tipo, por que a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo? O que a gente tá gerando nas pessoas? A palavra influenciador tem um peso, tem um privilégio, mas tem uma responsabilidade atrelada a isso, né? Então, no caso, o Daniel construindo conteúdos de entretenimento sadio, talvez num contexto onde tenha muito entretenimento que não vai levar as pessoas para lugar nenhum, fútil. que é exatamente vazio, né? Então, que as pessoas possam buscar um propósito e entender qual é a transformação que a gente está gerando nas outras pessoas, que pode ser positiva e que pode ser muito negativa, né? Então, que as pessoas possam se inspirar, né? Cada vez mais, esses jovens dessa nova geração, que veem na internet uma possibilidade de viver disso, de monetizar em cima disso, que eles possam não apenas pensar nos resultados financeiros e de fama e de status atrelados a isso, mas principalmente em relação a qual é a influência, de fato, que eles estão deixando nas pessoas, o legado. Fica a dica. Arrasou. E passa seu arroba também, pra não falar que a gente foi injusto. É verdade, seu arroba. Vixe, que meu nome é muito difícil. Vai, fala. Mas a gente Nós vai vamos colocar escrever. aqui. É Thaísa Candela com H, 2S, acento no I, 2 L's no Candela. Brincadeira. Gente, mas vocês estão vendo, tá, pessoal? Vocês estão isso aí, vendo. é Eu não entendi difícil. nada. E ó, é Candela, tá bom? Ok? Candela. não é? Exatamente. É, porque Boa. você Tá aí na imagina. descrição. Porque se erraram no Ranon, virar Ramon. O seu sobrenome, assim como o meu. Qual que é o seu? O meu é Carvalho. Uma Letra a menos, você já sabe o que vira, né? Vambora. Tchau, gente. A gente se despede aqui até sexta que vem. Tchau. Com muito Tchau. barulho.